marcaram presença no plenário. Para prestar, são 5 minutos, presidente, agora? Isso aí nessa rodada ou são 3 minutos? Só para saber. Presidente, são 5 minutos ou são 3 minutos? Tá bom, muito bem. Se puder voltar o meu tempo, eu agradeço. Eu subo a essa tribuna nesta oportunidade para prestar a minha inteira e irrestrita solidariedade à minha irmã em Cristo Jesus, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e também à minha irmã em Cristo Jesus, a senadora Damares Alves, que tem sido atacada, as duas, têm sido atacadas não pelo PT, não pela esquerda, mas têm sido atacadas vergonhosamente pelos amigos de Flávio Bolsonaro. Têm sido atacadas de forma covarde, ao ponto agora de um dos amigos de Flávio Bolsonaro insinuar que Michele Bolsonaro tem casos extraconjugais, insinuar que Michele Bolsonaro trai o presidente Bolsonaro. A que ponto nós chegamos? A que ponto de ataque covarde nós chegamos? O outro, amigo também de Flávio Bolsonaro, diz que Damares tem caso com pastor, caso sexual com o pastor. Minha gente, o que está acontecendo? O que está havendo? Mas isso é o que sofre qualquer um que ouse discordar do clã Bolsonaro. É isso que sofre quem ousa bater de frente com o clã Bolsonaro, que hoje é o que há de pior na política brasileira. E a minha pergunta é: e o presidente Bolsonaro? Ele não está morto, mas parece que está. Ele está vivo. Como que ele não controla a própria família? Como que ele não controla os impulsos loucos e desvairados dos seus filhos? Como que ele não protege a própria mulher? Como que ele admite que seus parceiros lhe chamem de corno? Como? A que ponto? Minha gente, eu vou dizer uma coisa. Essa turma está programada a entregar o governo novamente a Lula. O que eles só não querem é que surja uma nova liderança na direita. Se Lula for reeleito, já está no pacote. O que não pode ter é nenhuma nova liderança. E se essa liderança for a mulher do pai, eles vão matar também, porque eles só não podem deixar é que alguém sem o sobrenome Bolsonaro se torne líder da direita brasileira. Nunca foi pelo Brasil, sempre foi pela família. Obrigado, deputado Antônio de Paula. Em seguida, próximo orador, deputado Luiz Lima. Duas horas e 59 minutos, plenário Ulisses Guimarães, sessão plenária desta terça-feira, acompanhando as breves comunicações dos parlamentares inscritos. Obrigado, presidente Charles. Presidente Charles, como a ideologia de esquerda, ela traz uma concepção
fracassada. E o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é o reflexo dessa ideologia de esquerda. O TST acabou de condenar, semana passada, a Ortobon, que tem uma fábrica no Paraná, em Arapongas, a pagar R$300 mil, porque os 22 cargos de chefia da empresa são ocupados por homens. Mas o relator, o ministro, na qual ele contestou bom, é a Carolina Pires, uma mulher. O mesmo TST, em 25, se autodeclarou o Tribunal da Justiça Social. O mesmo Tribunal da Justiça Social, entre aspas, queria reservar e gastar milhões numa sala no aeroporto aqui em Brasília, para que os ministros esperassem os seus voos sem serem importunados pelas pessoas comuns. Isso está na mesmo Tribunal de Justiça Social comprou carro Lexus de R$346 mil para todos os ministros. O mesmo TST contratou em 2025 uma empresa para fazer serviços gerais nas residências dos ministros, para trocar lâmpada, instalar máquina de lavar. Então, quem decide hoje quem o empresário tem que contratar, se é branco, se é negro, se é católico, se é judeu, se é LGBT ou mulher, é um ministro que sequer consegue trocar uma lâmpada. E se ele for trocar a lâmpada, ele tem que contratar alguém com o dinheiro do mais simples, pagador de impostos. Esse é o Tribunal Superior do Trabalho, que entre os 27 ministros não tem um negro. Se ele tivesse que aplicar o que está aplicando o Ortobon, ele tinha que aplicar uma multa no próprio tribunal. São somente 7 mulheres entre os 27 ministros. E o relator, o ministro, fala que a proporcionalidade na cidade de Arapongas, no Paraná, e no estado do Paraná, tem que ser 50% e 50%. Ô ministro, uma empresa não vive de equilíbrio de gênero, vive de resultado. A CEO da Ortobon é a Carolina Pires. Agora imagina se isso se estender para toda loja, o TST metendo galho, onde não é chamado, com o histórico que ele mesmo tem de falta de justiça social. Obrigado, presidente Charles. Obrigado, deputado Luiz Lima. Próximo orador, deputado Jorge Araújo, PP do Estado da Bahia. Em seguida, deputada Benedita da Silva, delegado Palumba, Ricardo Maia e Luiz Mendes. São os próximos oradores. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu venho aqui a essa tribuna para mais uma vez reforçar e falar que falta pouco para o PT da Bahia se picar e cair fora, porque ninguém suporta mais tantos desmandos e tanta mentira. É tanta conversa fiada, que misericórdia. Viu? Vale lembrar que recentemente, eu não sei se foi desespero, se eles estão preocupados internamente com as pesquisas, porque as pesquisas elas mostram que mesmo a Semineto continua liderando as pesquisas de intenção de voto. Recentemente, há 11 anos que eles prometeram colocar o VLT para rodar em Salvador, e na semana passada inauguraram uma estação sem o VLT. Como é que você inaugura a estação, você reforma a estação e você não coloca o VLT para rodar? Eu não consigo entender isso, mas dá para a gente entender, porque esse é o governo do PT, que inclusive a Bahia deu uma votação expressiva ao PT, e o PT contribuiu em absolutamente nada, a não ser com os números da violência que tem tomado conta, infelizmente, a cada dia que passa. Recentemente, a regulação, que já tem um tempo que ela está aí sem funcionar, tem matado o povo, porque essa regulação que o PT há 20 anos implantou na Bahia é a regulação da morte, é a regulação da aflição, é a regulação que poucos têm a coragem de admitir que tem matado o povo. Eu tenho uma mensagem de uma senhora que já fez 18 cirurgias no hospital do subúrbio e tem aguardado até agora
para fazer uma cirurgia, para finalizar o atendimento e não tem conseguido? Quantas são as pessoas que vêm do interior da Bahia para serem atendidas na capital e têm retornado e têm voltado? Esse é o governo do PT, que poucas pessoas sabem e que nós estamos aqui para trazer a verdade. Doa a quem doer. Das estradas, isso nem se fala. É vergonhoso. 20 anos que o PT comanda a Bahia. 20% das estradas federais são duplicadas em nosso estado. Me refiro a um estado grandioso como é o nosso, senhor presidente, em que só 20% das vias que cortam o nosso estado são duplicadas. Isso é vergonhoso. Mas para pedágio, Ave Maria, quem sabe fazer pedágio é o PT da Bahia. São quase 2.000 quilômetros que rodam o nosso estado de pedágio. Pedágio esse que quem paga é você, que está contribuindo aí. Mas a hora está chegando, o tempo certo vai chegar e com certeza o povo da Bahia vai dar essa resposta, porque ninguém aguenta e ninguém suporta mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jorge Araújo. Quanto a deputada Benedita da Silva se dirige à tribuna, o deputado Ricardo Maia. Senhor presidente, na última sexta-feira, no município de Tucano, no sertão da Bahia, no meu turrão, entregamos 100 unidades habitacionais, 100 casas para 100 famílias que moravam, que não tinham teto. Um momento de muita luta, um momento de gratidão ao presidente Lula por resgatar o Minha Casa Minha Vida, que ao longo dos últimos 6 anos anterior ao presidente Lula ficou estagnado, estacionado. Isso eu posso falar com propriedade, que estava como prefeito, mas nesse dia foi um dia de muita emoção. Emoção para nós realizadores, que lutamos juntamente com o prefeito Ricardo Maia Filho e ao mesmo tempo entregamos uma UBS num povoado de Canoa, um povoado também que vai ter médico, médico, dentista, todos os equipamentos para poder atender aquela população. Juntamente com o prefeito Ricardo Maia, ao lado desse consultório odontológico, está construindo uma escola com recurso próprio de 9 salas de aula, de tempo integral. Juntamente com o prefeito Ricardo Maia, na próxima sexta-feira, nós não vamos entregar o UBS, nós vamos entregar um centro de especialidades médicas em Tucano, que eu desconheço, clínica particular, até estrutura, que vai ser entregue nesse município. Muito obrigado, presidente, e agradeço pela paciência. Obrigado, deputado Ricardo Maia. Próxima oradora, deputada Benedita da Silva, em seguida o deputado delegado Palumba. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna para uma comunicação que acho importante, e acompanhando o canal de comunicação também do governo federal, eu estou aqui para anunciar mais uma ação do nosso governo federal, e que não são ações fictícias. Quem mora no território, quem recebe, é quem sabe se é fictício. Então nós temos aqui, ele anunciou, o que ele anunciou? Uma ação que faz justiça com milhões de brasileiros que, mesmo as dificuldades, escolheram honrar seus compromissos. É aquela velha história, o programa Desenrola Adimplente. Nosso paga em dia, muitas vezes continua preso reais e mantiverem seus pagamentos em dia, eles poderão renegociar os seus contratos com uma taxa de juros de apenas 1,99%, reduzindo o peso das parcelas no orçamento familiar. É isso que o presidente Lula tem feito. Eu vejo as manifestações aqui, manifestações contrárias ao presidente Lula no que diz respeito
ao produtor rural, é bom que se diga que quem vota no governo... Será que na hora de votar o orçamento, será que não poderiam incluir todas as demandas, sejam empresariais ou sejam demandas sociais? Mas é muito engraçado. O que a gente vê aqui é que eles colocam, na hora da votação, cortam o orçamento, depois quer que o governo federal execute benefícios para quem o governo federal sabe muito bem que já beneficiou. Então eu quero voltar a essa medida de crédito barato, que representa para nós o respeito ao trabalhador brasileiro, especialmente ao trabalhador informal. Ele vai reorganizar a sua vida, as suas dificuldades que ele enfrentou na pandemia. Hoje, o trabalhador ainda não... Só para concluir, senhor presidente, ele não conseguiu recuperar daquele momento trágico. Os empreendedores, a oportunidade para jovens com sua formação e pagaram corretamente o FII estudantil. Eles terão agora acesso a uma linha de crédito diferenciada para abrir o próprio negócio, gerar renda e criar emprego. Concluindo, senhor presidente, eu quero registrar e parabenizar essa política pública de incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades para jovens oriundo da escola pública, das periferias, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas e de tantos outros que enfrentam obstáculos maiores para ingressar no mercado. Peço, senhor presidente, que meu pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta casa. Obrigado. Prontamente atendida, nobre deputada. Próximo orador, deputado delegado Palumbo, Ricardo Maia, Luísio Mendes, são os próximos oradores. Deputado Antônio de Paulo, 1 minuto. Senhor presidente, no interior de São Paulo, um vagabundo, pastor, porque tem pastor vagabundo, tem padre vagabundo, tem pai de santo vagabundo, tem pastor sério, tem padre sério, tem pai de santo sério. Esse vagabundo estava estuprando a sua sogra de 81 anos de idade. Eu tenho um projeto de lei aqui nesta casa que eu vou rogar ao presidente Hugo Mota que coloque em regime de urgência, que aumenta as penalidades de crimes sexuais contra crianças, mulheres e pessoas idosas, cujo criminoso for um líder religioso, pastor, padre, pai de santo, seja o que for. Por quê? Porque esse elemento, senhor presidente, esse líder religioso, muitas vezes, só mais 30 segundos, muitas vezes ele se aproveita da sua condição de persuasão e da fragilidade da vítima para cometer os seus crimes. Essas pessoas que se dizem líderes religiosas e que cometem essas barbaridades têm que sofrer uma pena mais agravada. É isso que eu quero e esta casa vai votar em nome de Jesus. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!